Oficialmente, as eleições nos Estados Unidos começam hoje por causa do caucus em Iowa, que definirá os principais candidatos à presidência dos Estados Unidos e, claro, indicará em alguma medida o franco favorito a vencer o pleito em novembro de 2024. É sobre as eleições e os candidatos nos Estados Unidos que nós iremos falar no vídeo de hoje, mas antes, aqueles recados aqui importantes do YouTube. Eu vou pedir a você que dê o like, compartilhe nosso conteúdo para quem gosta de geopolítica e, claro, se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica. E para melhorar o nosso trabalho aqui no YouTube e demais redes sociais, inclusive no Instagram, onde falamos de geopolítica todos os dias, eu vou pedir para que você responda a nossa pesquisa sobre geopolítica. É bastante rápido. O link está na descrição do nosso vídeo. E claro, temos ali também o nosso Guia de Estudos, que é um e-book feito para você compreender e saber quais caminhos estudar na hora que pretende compreender melhor o que acontece no mundo. E, além disso, você pode também fazer parte do nosso curso de geopolítica. O link também está na descrição do nosso vídeo, dê uma olhada. E a pesquisa nos ajudará bastante para conduzir aqui os principais temas que abordamos no nosso canal. Eu agradeço de antemão. E vamos lá, eleições nos Estados Unidos. O caucus em Iowa. Os partidos, nós conhecemos sem dúvida o democrata e o republicano, temos outros dois partidos e também a possibilidade de concorrer de maneira independente e, claro, os principais candidatos que estão despontando aí em pesquisas. Na foto nós vemos Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e favorito junto ao partido republicano para concorrer às eleições, talvez contra Joe Biden, vamos compreender. Nós temos aqui, então, o caucus de Iowa. Iowa é um estado na região do interior do território americano. É um estado pequeno em termos de número de eleitores, porém, é decisivo para os rumos da campanha. O que nós temos é o caucus de Iowa, quando nas reuniões dos partidos políticos, a população ali votará em quais são os candidatos que ela gostaria de ver concorrendo às eleições. É um momento decisivo e, de certa maneira, indicará a força que aquele candidato tem a fim de tentar concorrer à Casa Branca. Na próxima semana nós vamos ter em New Hampshire também algo muito importante, que são prévias ali que indicarão em boa medida qual que é o principal candidato junto ao eleitorado dessas duas regiões e começa a corrida à Casa Branca. Vamos acompanhar detalhe por detalhe aqui no nosso canal ao longo do ano. Pessoal, então, além de Iowa, vamos observar quais são os candidatos. Nós sabemos os partidos, temos o Partido Republicano, temos o Partido Democrata, são os dois principais partidos, porém, existem outros dois partidos que geralmente têm em torno de 1% dos votos. É o caso do Partido Verde, que recentemente se declara ecossocialista, e o outro partido chamado Partido Libertário. São dois partidos menores que, em boa medida, estão fora do escopo dos principais temas ali, do mainstream, digamos assim, do Partido Republicano e do Partido Democrata. Bem, estes partidos têm pouca relevância. Alguns discutiram, inclusive, que no último processo eleitoral, em 2020, o Partido Libertário acabou tirando alguns votos do Donald Trump e teria prejudicado, inclusive, a eleição e eventual vitória de Donald Trump em alguns estados. Mas, em decorrência do tamanho e da pouca expressividade que tem tais partidos, eles acabam não estando no debate público a respeito das eleições. À medida que saírem eventuais candidatos que tenham alguma chance e alguma relevância no Partido Verde ou no Partido Libertário, eu comento aqui com vocês. Do Partido Republicano, nós sabemos os principais candidatos são dois. É o caso de Donald Trump, que é ex-presidente, nós o conhecemos. Sabemos que está à frente em quase todas as pesquisas no âmbito internacional. E quando é dentro do Partido Republicano, ele tem uma força gigantesca e parece que ninguém terá condição de tirar o Donald Trump enquanto candidato. Mas vamos observar. Ron DeSantis, atualmente governador da Flórida, importante dentro do Partido Republicano, tem ganhado expressão e é um que até então demonstrou aproximar-se mais enquanto candidato possível dentro do Partido Republicano. Agora, uma novidade importante que tem surgido é o nome de Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, que tem 51 anos, ela bate nessa tecla, inclusive, chamando a atenção para o fato de Trump e Joe Biden serem muito mais velhos, enfim, não é? Ela tem uma perspectiva dentro do Partido Republicano, mas que é conservador, enfim, mas que aceita debater alguns temas que são espinhosos, especialmente do mundo progressista. Temos aí um magnata, né, o Vivek Ramaswamy, que tem aí em torno de
5% de intenção de voto dentro do Partido Republicano, mas talvez não consiga decolar. E o Asa Hutchinson, que é ex-governador do Arkansas, também tem aí lutado para ser o candidato dentro do Partido Republicano. Agora, nós vamos observar hoje qual que será o resultado eleitoral do caucus de Iowa, envolvendo Donald Trump, Ron DeSantis e a Nikki Haley, que são os principais candidatos que, inclusive em pesquisa recente, a Nikki Haley ficou à frente, inclusive, do Ron DeSantis, de modo que, pera lá, se Ron DeSantis tinha condições de tirar o posto de Donald Trump, aparece a Nikki Haley, que pode incomodar não somente Ron DeSantis, mas também Trump, mas ainda é muito cedo. Vamos observar como será hoje o caucus de Iowa. Se a Nikki Haley tiver uma força e uma expressão e ficar até a frente de Ron DeSantis, certamente vão chamar muito atenção para a sua candidatura, mas vamos observar. Do lado democrata, nós temos Joe Biden, que é candidato e é o principal candidato do Partido Republicano, que terá em sua chapa Kamala Harris enquanto vice. A Kamala Harris tinha intenção de votos em torno de 8% nas pesquisas e acabou não alçando-se a candidata e fica novamente na chapa de Joe Biden. Mas vamos acompanhar. Dean Phillips é um deputado de Minnesota que tem se destacado um pouco junto ao Partido Democrata, apesar de ser pouco conhecido nos Estados Unidos como um todo, enfim. O Bernie Sanders, nas duas últimas eleições, ele é um senador pelo Vermont. Este senador incomodou bastante. No último minuto ele deu apoio a Hillary Clinton em 2016, que perdeu as eleições, e também para Joe Biden. Ele tem conquistado muito eleitorado jovem, sobretudo eleitorado mais à esquerda, eleitorado mais progressista ainda, o que adora e promove muito a chamada cultura woke, que é uma das grandes tragédias que os Estados Unidos têm promovido no mundo nos últimos anos, ok? A cultura woke diz respeito a uma série de tendências que dizem respeito ao identitarismo ou mesmo ainda às questões progressistas da pior maneira possível. Podemos fazer um vídeo analisando os impactos da geopolítica da cultura woke a partir dos Estados Unidos no mundo como um todo, inclusive no Brasil, infelizmente. Robert Kennedy Jr., importante nome, figura aí como um dos principais candidatos à presidência, tem inclusive incomodado bastante Joe Biden dentro do Partido Democrata. Alguns dizem que Robert Kennedy, inclusive, tira votos de Joe Biden. Vamos tentar compreender isso logo em breve no nosso vídeo. Avançando. O candidato Donald Trump, conforme nós bem o conhecemos e sabemos, tem aí do Partido Republicano, é o favorito, ex-presidente dos Estados Unidos. Uma de suas pautas importantes é a guerra na Ucrânia e o Trump promete dar fim à guerra. O Donald Trump tem no seu histórico enquanto presidente algumas vitórias no cenário da política internacional muito interessantes. É o caso da aproximação que ele conseguiu fazer entre países árabes e o Estado de Israel, por exemplo, ou mesmo quando conseguiu se aproximar da Coreia do Norte, colocar as duas Coreias para negociar, ou tentou pelo menos apaziguar a relação entre ambas as Coreias, quando na realidade agora, durante o governo de Joe Biden, nós temos uma tensão elevadíssima envolvendo a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, inclusive a Coreia do Norte degringolando mais ainda para a possibilidade da guerra, conforme nós estamos observando o distanciamento da Coreia do Norte em relação à Coreia do Sul, que Trump, sem dúvida, diz que a culpa é do Joe Biden, que não conseguiu e não soube lidar com os problemas reais do mundo, né? Então, a questão da internacional será pauta, sem dúvida, para Donald Trump, e a mais notável, por enquanto, tem sido a guerra da Ucrânia. Tudo bem? Vamos analisar aí ao longo da campanha. O legado dele, sobretudo na questão internacional, conforme estou aqui observando. E claro, temos as controvérsias, a questão das migrações e a situação do Capitólio no dia 6 de janeiro lá de 2021, que de certa maneira trouxe muitos problemas e pesadelos para Donald Trump, especialmente a possibilidade dele nem sequer conseguir ser candidato em alguns estados. O caso mais notável é a Carolina do Sul, conforme nós já falamos aqui no nosso vídeo, quando, segundo o Tribunal de Justiça ali, Donald Trump é inelegível, ok? Em outros estados, isso também foi tentado, mas ele acabou saindo vitorioso, é o caso de Wisconsin, salvo engano. Então esse é o candidato favorito do Partido Republicano. Porém, temos aí o Ron DeSantis, que tem desafiado Donald Trump, governador da Flórida, e a grande pergunta que faz é, será que ele é uma ameaça a Donald Trump? Nós vamos acompanhar hoje no caucus de Iowa e na semana que vem na primária de New Hampshire. Nós vamos analisar o quanto o candidato Ron DeSantis tem força para se alçar a ser o candidato dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Agora, as pautas envolvem a valorização da família, são pautas muito importantes, certo? Na minha perspectiva.
Ele tem uma visão anti-woke muito forte e levou adiante a postura de que na Flórida o aborto não pode ser permitido até, ou melhor, né, a partir da 6ª semana de gestação. Tudo bem? Então aqui ponto positivo para Ron DeSantis. Tem controvérsias em relação ao território da Disney e, claro, acusações a respeito de certas pautas ideológicas da Disney, que na concepção de Ron DeSantis são pautas associadas à destruição de valores da família, tudo bem? Não sei se vocês acompanharam isso. Isso, de certa maneira, dá uma projeção grande para Ron DeSantis, ok? Especialmente junto a um eleitorado específico nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. E aqui, dentro do Partido Democrata, Joe Biden, atual presidente, guerras Ucrânia, Israel, parece que a guerra no Iêmen, o bombardeio que Joe Biden faz ao Iêmen, especialmente contra o grupo dos Houthis, né? Dos Houthis, eu falo Houthis, mas parece que é Houthis, enfim, o Joe Biden e o seu bombardeio ali no mar Mediterrâneo contra o Houthis, parece que isso deu algum respiro de popularidade a seu governo, sobretudo por causa do discurso que é preservar a prosperidade do mundo, não é o mundo livre, etc. Tal, ok? As controvérsias envolvem sobretudo a justiça, né? Em especial o filho de Joe Biden, Hunter Biden, que eventualmente teria ganho benefícios econômicos em negociações em decorrência de ser filho do presidente dos Estados Unidos, mas por enquanto não se julgou isso, mas isso tem atrapalhado um pouco a candidatura de Joe Biden, além, claro, da idade, né? Se nós olharmos, Donald Trump tem, se eu não me engano, 77 anos, é o caso do Trump, e Joe Biden tem 81 anos. É uma diferença de poucos anos, né, de idade, porém, a percepção junto ao eleitorado é que Joe Biden tem mais que 90 anos, né? Enfim, porque a lucidez e a agilidade do Trump e etc. faz com que haja essa percepção de que o Trump, apesar de ser mais novo, claro, né? Mas Joe Biden parece que é muito mais velho, perdidos em vários momentos no palco, não sabia o que fazer, quem cumprimentava, não cumprimentava, enfim, uma situação bastante difícil em termos de saúde para Joe Biden, expressa a partir da idade, não é? Isso tem sido um ponto negativo para a candidatura de Joe Biden. Porém, as pesquisas acabam indicando, algumas delas, que Joe Biden, dentro do Partido Democrata, é o único candidato que tem condições de vencer as eleições contra Donald Trump. Mas, apesar disso, há uma oposição significativa a Joe Biden dentro do Partido Democrata, né? Por conta da idade, da questão da saúde, enfim. Agora, o caucus de hoje, dia 15 de janeiro, geralmente o resultado é relevado em breve, mas no caso de Iowa, os eleitores ali terão condições de enviar a sua votação até o dia 5 de março, que é o dia da super terça, justamente porque me parece que o Partido Democrata ainda não tem certeza se realmente apoiará Joe Biden enquanto candidato à presidência. Há uma grande incógnita, sobretudo por conta do fator idade, né, em relação a Joe Biden, mas vamos acompanhar. Bem, um outro candidato é o candidato Robert Kennedy Jr., que era do Partido Democrata, porém algumas posições de Robert Kennedy o faz perder muito apoio junto ao Partido Democrata. Um dos fatores importantes é que ele vai prejudicar o Joe Biden, né? Porque se ele não for candidato pelo Partido Democrata, ele diz que vai concorrer de modo independente. E certamente ele tira muitos votos de Joe Biden e isso certamente beneficia Donald Trump, não é? Agora, ele não é expulso, né? Mas ele não consegue apoio junto ao mainstream do Partido Democrata por conta de declarações que Kennedy Jr. dá em relação a esse troço aqui que eu vou sublinhar para você. Ele tem uma posição um tanto contrária, né? Porque alega que há experimentos científicos necessários a ser feitos antes de aplicar nas pessoas os experimentos na concepção dele. Aliás, escreveu um livro tratando justamente de maneira muito crítica o modo como as indústrias farmacêuticas ganharam muito dinheiro no âmbito aí dessa questão toda dos últimos anos. Tudo bem? Que eu sublinho aqui para você, dá uma lida. Tudo bem? Fique aí atento, então, Robert Kennedy, uma postura similar, inclusive, à de Donald Trump nessa questão, né? Bem parecida, inclusive, que mostra, claro, que tanto a perspectiva mais à direita quanto a mais à esquerda, quando pensa dessa maneira, ou um pouco diferente do mainstream, acaba sendo alijado e jogado para o escanteio, é o que acontece com Robert Kennedy, porque
Se ele não tivesse essa pauta, é provável que ele tivesse chances muito sérias de angariar muitos votos junto do Partido Democrata e ser, sim, um candidato com chances reais de vencer nos Estados Unidos. Porém, isso acaba o tirando da disputa dentro do Partido Democrata e o resultado é que ele vai prejudicar o Joe Biden se ele concorrer de maneira independente. Vamos acompanhar. Temos aí, então, nossa análise sobre alguns dos candidatos de maneira mais aprofundada e uma visão panorâmica dos candidatos às eleições ali nos Estados Unidos. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. No mais é isso, bons estudos e não se esqueçam, respeitem a geografia. Eu vou reiterar, respondam a pesquisa aí, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Até mais, tchau pessoal.